Um seguidor do meu canal me mandou uma mensagem pedindo para eu falar de alguns vídeos que já estão lá no canal, mas também fazendo um paralelo com outro tema que eu sempre estou abordando, que é o seguinte. De um lado eu venho falando de ciência, religião, metafísica, né? Um pouco de filosofia, antropologia, e venho falando também dos pares de opostos. E tem um vídeo que eu chamo de Ciência, Fé e Religião, e também falo do Estado, em que eu demonstro um pouco que cada coisa tem seu lugar na psique humana e no comportamento humano, na vida das pessoas. E aí esse seguidor pediu para eu tentar fazer de uma outra maneira para ele visualizar melhor, e eu quero dividir isso com você agora. Antes de mais nada, não esqueça de ativar o sininho no canal. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, dá uma força para ajudar a levar essas ideias adiante. Aqui no centro dessa história toda está eu, você, qualquer pessoa, ser humano, né? E aí você vai ver aqui que tem o Estado aqui e a arte lá em cima. Do lado esquerdo aqui a ciência, do lado direito a religião. Alguns aspectos em que você pode perceber no comportamento humano em que existem algumas palavras que podem se opor a uma questão à outra. Não necessariamente que a gente deva deixar a ciência e a religião como questões opostas, mas infelizmente é isso que às vezes acaba acontecendo no imaginário da população. A religião tem seu espaço, a ciência tem o seu espaço, na sua psique aí, no seu psicológico, cada coisa tem seu espaço. E o motivo da gente ser assim e das origens dessas coisas eu vou comentar um pouco muito de passagem, assim, só para te dar uma ajuda. O Estado, ele nessa história toda, eu vou começar pelo Estado, porque ele é o que detém o uso legal da força. Então, quando se constitui o Estado, e a gente pode fazer outros vídeos depois falando dessa constituição do Estado por vários aspectos, o Estado acaba concentrando no mundo físico questões legais de uso da força, uso da violência, até para controlar certas situações, e às vezes não, infelizmente o que acontece com bastante frequência, teorias, ideologias, déspotas, pessoas, psicopatas, adoram tomar conta do Estado. Você pode ver que qualquer associação de classe, qualquer sindicato, qualquer coisa que tiver algum poder, ou se possível ainda, poder e dinheiro junto, infelizmente o ser humano vai tentar lá invadir e tomar aquilo, porque ele sabe que ele vai poder usar aquilo de várias maneiras. Então o Estado, ele acaba exercendo uma força na religião, uma força e um certo controle com relação à ciência, e uma tentativa aqui de fazer o papel, às vezes, de Deus. Eu não vou nem colocar. Então, nesses vídeos que eu andei fazendo, essas pessoas andaram me perguntando, algumas pessoas, de como isso pode ser visto de uma outra maneira. O Estado, como ele tem o uso da força, ele acaba criando mecanismos de neutralizar a religião, mecanismos para controlar a ciência. Hoje, recentemente, no Brasil, você vê as pessoas falando de ciência como se ciência fosse Deus. Ciência não é Deus, ciência é feita por pessoas e carece disso. Se fosse assim, os nazistas não teriam se utilizado da ciência para tentar ganhar a Segunda Guerra Mundial. Então, infelizmente, a ciência é feita por... Infelizmente não, a ciência é feita por pessoas, mas infelizmente ela pode ser mal utilizada por pessoas sem caráter, sem escrúpulos e às vezes até psicopatas. Gente que não consegue ver outro ser humano como igual. Mas existe um embate aqui em que, com relação à arte, o Estado, por meio de certas ideologias, está tentando promover a feiura. Não existe mais exaltação da beleza como acontecia na alta cultura, né? Pinturas do século XIX, XVIII, XX. Ainda existe a alta cultura, mas ela está bem acachapada, anda tomando muita porrada. Quando você vai numa exposição em que você, já citei isso em outros vídeos também, você vê um cachorrinho passando fome numa instalação e a pessoa está dizendo que isso é uma arte, é no mínimo de mau gosto. A gente tem que pelo menos debater esse assunto com mais calma, mas a exaltação do belo mesmo está comprometido. Por quê? O Estado, por meio dessas ideologias, está entendendo aqui que é uma maneira de minar a arte, que é um outro aspecto positivo da mente humana e que tem o seu espaço. Então, só para você entender, se você quer promover a arte, você vai ter que trabalhar a beleza. Não adianta vir com essa história de provocação, isso é outra coisa, isso é uma subarte. Aqui,
O mais engraçado que eu vou te comentar aqui agora é o seguinte: existem discursos, principalmente vindos pelo Estado. Quando eu digo Estado, aqui é governo, pessoas que tomam o poder de forma democrática ou não e tentam esmagar a população por meio desse conhecimento que eu estou dividindo com você. Que às vezes, obviamente, a pessoa sabe e não vai falar. Mas você, sabendo, vai poder se defender melhor das coisas. Então, olha só que seja até cômico, o Estado, um determinado grupo de pessoas tentando se utilizar de discursos, dizendo que a religião não existe porque você não consegue. A religião não, Deus e a metafísica. Aliás, a metafísica tem um aspecto interessante, né? Matéria física, né? Na ciência, quando lá nos antigos filósofos foi fazer a organização da estante de livros, esses temas ligados à religião, a Deus, cosmologia, onde é que eu coloco isso? Em meta, na língua grega, se eu não me engano, é logo depois. Então, física e metafísica, ou seja, logo depois da física. Mas voltando aqui, é muito contraditório você ver alguns discursos em que, usando um discurso em que a pessoa não consegue provar, obviamente, que Deus não existe, e quer te fazer acreditar como um ato de fé de que Deus não existe. Então o cara faz um discurso contra a fé, que seria o ato de acreditar sem ter provas físicas. Provas físicas aqui, ó. Ciência, ela existe, é real, tem o seu espaço. Quando você não consegue comprovar, nós estaríamos falando aqui do mistério. O mistério que você pode determinar aqui, e alguns chamam como quiser, mas eu chamo de Deus, outros chamam, sei lá, bom, enfim, não é esse o tema do vídeo. Falar do mistério, daquilo que você não prova. Então o cara quer que você acredite pela fé de que a fé não existe. Olha que absurdo. Quer dizer, o cara não consegue provar que Deus não existe, então quer que você deixe de acreditar como se fosse um contra-essência daquilo que você está fazendo. Então mecanismos de dominação, de controle da matéria, né, controle da ciência, estudos manipulados, informações controversas, anulações de estudos sérios só porque não corrobora com aquilo que o cara está falando. O Estado, tomado por pessoas sem caráter, sem moral, sem ética, tentando de qualquer maneira destruir esses outros 3 pontos. O dia que eles conseguirem, você se torna um robozinho, um ser autômato, sem vida e sem alma. Ou se transforma num animal porque você vai transar com todo mundo, você vai defecar em qualquer lugar, você vai transar em público, você vai fazer qualquer coisa. Então assim, tem vídeo lá meu também falando sobre isso, a tentativa de te transformar num animal ou num ser sem vida, sem alma. Espero que tenha ajudado você, com os outros 4 ou 5 vídeos que já estão falando desse tema, a ter uma visão mais ampla agora. Cada coisa tem seu espaço, a religião tem seu espaço na existência do ser humano, a arte tem seu espaço e sua função, o Estado em regulamentar, através do direito, regulamentar, criar normas, fazer com que as pessoas não se matem por qualquer coisa, ou que sejam, infelizmente, se não tiver lei, às vezes nem respeitar uma fila ou um semáforo a pessoa consegue. Não é o discurso moralista que, não percebi, a questão não é essa, a questão é que se não tiver uma lei que regulamente as coisas, a humanidade tem dificuldade. E a ciência, para desenvolver, entender como que a gente vai viver melhor, viver mais, principalmente na área da saúde, pesquisas. Então, assim, não caia em narrativas. A vida humana não está abaixo de uma narrativa. Narrativa é uma consequência nossa das relações do meio de comunicação. Quando eu vejo pessoas colocando a vida abaixo de uma narrativa, como se uma pessoa não tivesse o direito de experimentar algo, como acontece, infelizmente, às vezes a pessoa está com uma doença muito grave e ela experimenta alguma droga nova, alguma coisa nova que está sendo ainda está em processo de pesquisa para tentar salvar sua própria vida. A narrativa não é mais importante do que a vida de ninguém. Então aqui você tem uma noção básica dos 4 pontos que ajudam a formar o que você é como ser humano. E aqui a função do Estado não está aqui abaixo a toda. Na minha opinião, o Estado deveria ser submisso a essas 3 questões. Mas infelizmente o que acontece, diante do poder do uso da força, como uso da violência como meio legal, porque o Estado tem as leis que regem essas relações, tenta na verdade ganhar espaço de todos os outros. Espero que tenha ajudado. Se gostou do canal, da conversa, vai lá, se inscreva, divida essa informação com outras pessoas. Obrigado, até mais.